Graça e paz, sejam muito bem-vindos ao canal Ensine Palestra. É uma honra muito grande ter você por aqui. Muito obrigado a você que está conosco, você que já faz parte da nossa comunidade, você que já assiste semanalmente os nossos vídeos. Toda quarta-feira, às 8 da noite, tem estreia aqui no nosso canal. Toda quarta-feira, às 8 da noite, o vídeo da semana aqui no canal Ensine Palestra. Muito obrigado a você que já está inscrito, muito obrigado a você que semanalmente nos acompanha e você que está chegando agora, você que está conhecendo o canal pela primeira vez, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado pelo seu prestígio. Dê um crédito para o nosso canal, acompanhe o nosso vídeo, acompanhe a nossa lição de hoje, deixe o seu like, deixe o seu comentário aí no vídeo, inscreva-se no canal, nos ajude a crescer. Inscreva-se no canal e ative o sininho e coloque ali todas, para que todas as nossas postagens sejam comunicadas para você. Mas nós sabemos que o YouTube não envia para todos os inscritos no canal todas as confirmações, todas as definições. O YouTube não envia para todos os inscritos as notificações. Infelizmente, nem todos os inscritos do canal recebem as notificações quando o vídeo novo é postado. Então, nós criamos uma lista de transmissão. No primeiro comentário, já está fixo ali no nosso comentário, você tem o link para que você entre na nossa lista de transmissão. Como funciona essa lista? Você entra ali, coloca o seu nome, você deixa o seu WhatsApp, você responde uma pergunta ou duas ali e você já está inscrito na lista de transmissão. Então, toda quarta-feira nós publicamos um vídeo e nós enviamos para a nossa lista de transmissão o link para esse vídeo. Fique tranquilo, nós não vamos incomodar você com um bom dia, boa tarde, aquelas correntes, mande para 10 pessoas, se você não responder essa mensagem vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, nada disso. Você somente será comunicado pelo seu WhatsApp quando o nosso vídeo for para o ar, tá ok? Nós não vamos incomodar você porque nós sabemos que o seu tempo é muito precioso. Então, deixe ali o seu nome inscrito. E mais do que isso, coloque o nosso telefone, está ali no telefone do canal, ali na sua agenda telefônica, porque se você tiver o seu telefone, o nosso telefone na sua agenda, você será notificado através desta lista de transmissão. Nós só podemos mandar as mensagens da lista de transmissão para aquelas pessoas que têm o nosso número gravado. Então é assim que o WhatsApp funciona. Então deixe o seu telefone ali, deixe o seu nome completo, a cidade, o estado a que você pertence, o que você está achando do canal Ensine Palestra. Pronto. Fez um rápido questionário ali para que você possa estar ali na nossa lista de transmissão e nós estaremos enviando para você o link do vídeo toda semana. Assim você terá certeza de estar recebendo os nossos vídeos. E deixe seu comentário também, por mais curto que seja, mas é importante também a sua participação, é importante também que você nos diga, nos fale, escreva como está assistindo o canal, no que nós podemos melhorar, o que nós poderemos aperfeiçoar, porque tudo é feito com muito carinho, com muita dedicação, mas nós somos humanos, por vezes podemos falhar em algum ponto, então o seu feedback nos ajuda muito para que nós possamos crescer aqui na plataforma, para que nós possamos desempenhar o melhor trabalho aqui no YouTube. Vamos juntos então? Nosso trabalho tem por objetivo comentar as lições da revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O nosso comentarista do trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. O nosso tema, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e ao homem com poder extraordinário. Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, nós continuamos hoje estudando sobre os dons ministeriais, vamos para mais um dom ministerial e você é o nosso convidado, você é a nossa convidada para participar desta aula. Então vamos juntos, vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras, vamos mergulhar no nosso estudo da semana. Bem-vindos, este é o Ensine Palestra que já está com você. Nós vamos agora entrar na lição de número 10, o ministério de mestre ou doutor. Em algumas traduções é mestre, em outras doutor. Então essas duas palavras elas
por vezes se confundem, mestre ou doutor. Nós já vamos pontuar parte a parte o que nós temos aqui na nossa revista, este grande estudo que nós temos aqui na nossa revista. Nós agora vamos extrair da nossa lição de hoje muitas e preciosas lições, muitas e preciosas experiências para que nós possamos aperfeiçoar o nosso trabalho no reino de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29, depois no livro de Atos, capítulo 13, versículo 1, ainda Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7 e Tiago, capítulo 3, versículo 1. Se você tem a sua revista, você pode acompanhar. Nós não vamos fazer leitura da revista, nós não lemos a revista, nós trabalhamos com os tópicos e subtópicos da revista, nós temos eles aqui elencados para que possamos obedecer a cronologia da lição, mas nós não vamos ler aqui a revista. Mas todas as nuances da lição de hoje, todos os aspectos da lição de hoje serão respeitados aqui no nosso vídeo, porque nós estamos seguindo o roteiro proposto pelo autor da lição. A relação entre pastor e mestre. Se analisarmos com cuidado o texto bíblico, veremos que os dois últimos dons ministeriais mencionados, ao contrário dos outros, estão juntos, pastores e doutores ou mestres. O mestre não precisa ser necessariamente um pastor, porém, o pastor precisa obrigatoriamente ser mestre. Dentre as funções de um pastor está a de ensinar, faz parte de seu ministério. Na verdade, o ensino é o principal papel de um pastor. Segundo o pastor Marcus Tuller, esses dois ministérios estão tão intimamente ligados que é impossível dissociá-los. Mas nós precisamos também fazer um adendo aqui. Muitos pastores não têm o dom de ensinar, o que infelizmente constitui-se uma falha. Mas acontece. Muitas vezes o pastor não tem o dom de ensinar, mas deveria. Deveria buscar, deveria se dedicar, porque a palavra diz que se é ensino, haja dedicação ao ensino. E um dos papéis primordiais do pastor é ensinar, é guiar, é doutrinar. Porém, se o pastor tem essa carência, ele deve ter ao seu lado, no seu grupo ministerial, um mestre, um doutor, alguém que ensine o povo. Mas o melhor de tudo, o essencial, é que o pastor, ele tenha o dom de ensinar. O pastor deve ensinar o povo, porque é o pastor o guia do povo. É o pastor aquele escolhido por Deus para guiar o povo. É o pastor aquele escolhido por Deus para doutrinar o povo. Então é dele que se espera o ato de ensinar. É dele que se espera o ato de trazer para o povo a palavra de Deus minuciosamente explicada e detalhada. Então, nós não podemos aqui bater o martelo e dizer que todo pastor é mestre, mas todo pastor deveria ser mestre. Todo pastor deveria ser um ensinador. Todo pastor deveria ser um professor, alguém que ensine, alguém que guie o seu povo. Mas temos alguns casos em que o pastor, ele não tem o dom de ensinar, mas deve ter na sua equipe ministerial alguém que faça esse papel. Mas dentro, logicamente, das regras, dentro das expectativas que o pastor tem para com seu povo. O mestre ou o doutor e o pastor devem estar alinhados para que o povo seja bem instruído e para que não haja confusão. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O termo doutor ou mestre também pode ser entendido por ensinador, ou seja, alguém que ensina segundo os métodos
didáticos. Vamos ao nosso primeiro tópico da lição: Jesus, o mestre por excelência. Primeiro subtópico, o mestre da Galileia. Segundo, o mestre divino. Terceiro, o mestre da humildade. Jesus, mestre por excelência. Eu sempre digo aqui, não canso de repetir, Jesus Cristo é o nosso referencial em absolutamente tudo. E nos dons ministeriais, Jesus Cristo é o grande exemplo. Ele é o maior profeta, foi o maior profeta de todos os tempos, foi o maior apóstolo de todos os tempos, foi o maior missionário de todos os tempos. Jesus foi o maior pastor, o sumo pastor. Jesus foi o maior evangelista, o primeiro evangelista, aquele enviado para evangelizar o mundo, para trazer ao mundo o amor de Deus e aproximar o Criador, reaproximar o Criador das criaturas. Jesus foi o primeiro consolador. Ele disse: vou para o Pai e vos enviarei outro Consolador, que seria o Espírito Santo. E agora, estudando aqui sobre mestre ou doutor, nós afirmamos categoricamente: Jesus é o mestre, Jesus é o doutor por excelência. Alguns métodos utilizados por Cristo em seu ensino. Parábolas. Jesus lançou mão de parábolas para exemplificar, através de acontecimentos cotidianos, banais, corriqueiros, como as pessoas deveriam relacionar-se com Deus, como as pessoas deveriam relacionar-se com seu próximo. E ele usou uma linguagem simples para que todos entendessem o que ele queria transmitir. Jesus falava a linguagem das pessoas. Era simples em seu falar. Jesus falava a linguagem do povo sem ser vulgar. Jesus falava a linguagem do povo, mas era uma linguagem que ao mesmo tempo o povo entendia, respeitava, mas era uma linguagem também que não feria os ouvidos. Ele era simples em seu falar, para que houvesse uma aproximação entre o mestre e os seus alunos, entre o pastor e suas ovelhas, entre o pastor e os seus ouvintes. As pessoas tinham prazer em ouvir Jesus, ficavam maravilhadas com sua sabedoria. Desde a mais tenra idade, Jesus já demonstrava sabedoria. Lá em Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56, nós lemos assim: não é este o filho do carpinteiro? E não chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Jesus, através de parábolas, voltando a essa didática implementada por Jesus, ele ensinava, ele aconselhava, ele exemplificava, ele facilitava o entendimento das pessoas. Ele teve várias parábolas, ele administrou várias parábolas, vários contos. O administrador desonesto, o amigo impenitente, ou o amigo importuno, as bodas, o bom samaritano, enfim, várias e várias parábolas para que o povo entendesse o que ele estava dizendo. Jesus também tinha um outro método, chamado método de perguntas e respostas. Através de indagações, Jesus permitia que seus ouvintes suscitassem o debate. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 5, pois qual é mais fácil dizer? Perdoados te são os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Lá em Marcos capítulo 11, versículo 30, o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 13, e chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Então esse era mais um método que Jesus utilizava para ensinar, o método de perguntas e respostas. Teste dos canais de comunicação. A aula não pode ser um monólogo. Os professores devem ter certeza que a mensagem que estão transmitindo está sendo captada.
Deve haver transmissão de conhecimento. E transmitir o conhecimento não é despejar a matéria sobre o aluno, ou a pedagogia bancária, da qual fala Paulo Freire, que diz que o professor, ele despeja o conteúdo sobre o aluno e o aluno pega esse conteúdo e guarda. Mas muitas vezes não consegue reter o conteúdo. E o professor deve ter a sensibilidade em permitir que o seu aluno aprenda no seu tempo. O professor deve ter a sensibilidade em conhecer cada aluno para que cada aluno possa desenvolver, possa absorver a matéria. E cada um tem o seu time, cada um tem a sua maneira de absorção. E o professor deve estar absolutamente certo de que o aluno vai receber a informação e vai conseguir processar a informação. A capacidade de absorção e retenção do conteúdo deve ser levado em conta pelo professor quando estiver falando para a sua classe. Cada aluno possui suas particularidades e essas devem ser levadas em conta pelo professor. Jesus fazia isso. Jesus conhecia o tempo de seus alunos. Jesus conhecia o seu público e ele falava para públicos distintos. Ele falava para pessoas de diferentes classes sociais. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 51 diz assim: E disse-lhe Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhes: Sim, Senhor. Ou seja, Jesus estava preocupado que a sua informação fosse captada, que a sua informação fosse retida, que a sua informação fosse processada. Um outro método muito interessante que Jesus Cristo utilizava, do qual Jesus Cristo lançava a mão, é o método do exemplo pessoal. Jesus fazia questão de se colocar como exemplo a ser seguido. Procurava, através de atitudes pessoais, ensinar como seus discípulos deveriam agir. Lá em João capítulo 13, versículos 4 e 5, nós lemos: Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e o enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Ou seja, aqui Jesus Cristo estava exemplificando, estava sendo extremamente pragmático. Jesus Cristo agora estava mostrando, ele estava dando uma aula de humildade para os seus discípulos. Mas essa aula não estava apenas na retórica, essa aula não estava apenas restrita na fala, essa aula agora se revestia de um exemplo pessoal, se revestia de uma experiência pessoal e através dessa experiência ele mostrava aos seus discípulos como eles deveriam agir. Algumas características do ensino de Jesus, algumas características do ensino do Mestre dos Mestres. Autoridade. Jesus falava com autoridade, sabia o que estava falando. O mestre deve falar daquilo que sabe, deve dominar o assunto, ter conhecimento de causa, não deve titubear, não deve deixar dúvidas em seus alunos. Os ouvintes devem sentir firmeza, convicção da parte do professor. E através da vida de Jesus, nós podemos concluir sobre o mestre que ele tem uma linguagem que o aproximava do seu público, que ele atraía os ouvintes para si. A experiência dos alunos com seu ensinador deve ser enriquecedora para os alunos, deve ser algo prazeroso, uma experiência rica e proveitosa. Por isso, nós vaticinamos: Jesus Cristo era o mestre dos mestres, continua sendo o maior de todos os doutores. Chegamos agora ao nosso tópico 2, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Três subtópicos. Primeiro, uma ordem de Jesus. Segundo, a doutrina dos apóstolos. Terceiro, o ensinamento persistente. Antes de nós continuarmos, está gostando do vídeo?
está sendo útil para você? Você está tendo proveito com esse vídeo? Que bom, fico feliz com isso. É o nosso propósito, trazer aqui o conhecimento da Palavra de Deus, trazer aqui o estudo da Palavra de Deus. E é muito bom quando você nos ajuda com seu feedback, com seu comentário, dizendo como está sendo o vídeo, como está sendo a aula. Por favor, pontue nos comentários. Nós queremos também receber o seu feedback, a sua crítica sempre. Ela será bem-vinda aqui para que nós possamos aperfeiçoar o nosso serviço, para que nós possamos aperfeiçoar a nossa linguagem, para que nós possamos aperfeiçoar o nosso trabalho. Então, fique conosco aqui no canal Cine Palestra. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, coloque ali o sininho ativado, coloque todas, para que todas as notificações estejam ali à sua disposição, para que você possa receber as notificações dos novos vídeos. E nós sabemos que o YouTube infelizmente não entrega vídeos para todos os inscritos, então nós criamos a nossa lista de transmissão. Como ela funciona? No primeiro comentário do vídeo ali, você pode entrar ali e clicar e você será direcionado para um formulário seguro do Google, onde você vai colocar o seu nome completo, a sua cidade, o seu estado, só isso. Só essas informações nós queremos de você, além do seu telefone, com o WhatsApp, para que por esse WhatsApp nós possamos entrar em contato com você e informar sempre que o nosso vídeo for postado. E também coloque o nosso telefone na sua agenda para que essa lista de transmissão possa chegar até você. Nós não vamos entrar em contato com você com incômodos, com inconvenientes, né, com várias correntes que surgem no WhatsApp, ou mandando informações, notícias. Não. É somente o vídeo. Só o vídeo que nós vamos enviar para você, só o link do vídeo que nós vamos enviar para você, para que você possa receber em tempo real a informação que o nosso vídeo estiver sendo postado. Toda quarta-feira, às 8 da noite, nós temos estreia do vídeo da semana aqui no canal. Você pode acompanhar também a estreia. Você pode também definir o lembrete ali da estreia. Sempre quando nós postarmos o vídeo, ele vai entrar ali na sua página do YouTube, a página principal, e vai estar definido como estreia. Você ativa o lembrete ali e às 8 da noite você vai estar acompanhando a estreia do nosso canal, do nosso vídeo no nosso canal. Toda quarta-feira, 8 da noite, tem estreia no canal e você é bem-vindo para participar conosco. Vamos então, uma ordem de Jesus, a doutrina dos apóstolos e ensinamento persistente. São os 3 subtópicos do nosso tópico 2. O ensino cristão. O ensino cristão nos tempos de Moisés. Os próprios pais, eles eram responsáveis pelo ensino da revelação divina. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 ao 9, é uma passagem um pouco extensa, mas é de primordial importância que nós façamos leitura dela. E essas palavras que hoje te ordeno, Deus falando, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deus está falando que os pais devem ensinar, devem educar, devem doutrinar os seus filhos, devem mostrar para eles, devem falar para eles sobre tudo o que Deus havia feito para com o seu povo. Os filhos deveriam receber dos pais os relatos sobre tudo o que ele, Deus, fizera, sobre quem era Deus. Então, os pais, eles tinham essa grande e absoluta ordenança: ensinar os seus filhos. Como funcionava na época dos sacerdotes, na época dos reis e na época dos profetas lá em Israel? Os sacerdotes, além do culto divino, tinham o encargo do ensino da lei. Os reis, aqueles que eram piedosos, alinhavam-se aos sacerdotes no ensino da lei. Um belo exemplo é o rei Josafá, está lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 17, versículo 9. E ensinavam em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor,
e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Depois, durante o cativeiro babilônico, como acontecia? Aí foram criadas as sinagogas. A sinagoga era a casa de culto, era a escola bíblica e também era a escola pública. Na sinagoga, a criança recebia o ensino religioso dos 5 anos aos 10 anos de idade. A partir dos 10 anos de idade até 15 anos, continuava o estudo religioso, já com auxílio, comentários, com as tradições dos mestres rabínicos. No sábado, a principal reunião era a matutina e incluía jovens e adultos. Depois, no período pós-cativeiro, quando o povo volta para a terra, no capítulo 8 de Neemias, existe um relato de como era a escola bíblica da época. Esdras era o superintendente. Era auxiliado por 13 auxiliares, que eram seus diretos assessores. Outros 13 eram os professores que ministravam o ensino. O horário era da manhã até o meio-dia. Os professores liam a palavra e explicavam o sentido dela ao povo. Voltando aos tempos de Jesus. Jesus foi o mestre dos mestres, nós sabemos disso. Jesus repetiu uma coisa muito interessante. Jesus fez como Aristóteles já fazia há mais de 400 anos, ensinar enquanto caminhava. Conhecida como a escola peripatética, andar ensinando. Então Jesus usava o estilo de Aristóteles. Jesus caminhava e o seguia sempre uma grande multidão. E enquanto ele caminhava, ele ia conversando. Enquanto ele caminhava, ele ia ensinando. Enquanto ele caminhava, ele ia explicando a palavra de Deus. Como o povo deveria seguir. Como o povo deveria agir. Chegamos então ao nosso terceiro e último tópico. A importância do dom ministerial de mestre. Uma necessidade urgente da igreja é o primeiro subtópico. A responsabilidade de um discipulado contínuo é o segundo subtópico. Requisitos necessários ao mestre é o nosso terceiro subtópico. Mestre ou doutor como dom ministerial. Quem recebe esse dom deve aprimorá-lo. Quem recebe o dom de mestre, o dom de doutor, deve cada vez mais capacitar-se para que esse dom seja utilizado, para que esse dom seja processado, para que esse dom seja reativado, para que esse dom seja potencializado. Quem tem o dom de mestre ou de doutor deve buscar uma qualificação. Aquele que tem a sublime missão de ensinar pode e deve, tem obrigação pessoal de aprimorar seus conhecimentos para que possa exercer esse privilégio com uma propriedade acadêmica mais rica, sem contudo esquecer-se que nada substituirá a graça, nada substituirá a intervenção, nada substituirá a capacitação do Espírito Santo. E quem tem o dom de mestre ou doutor tem prazer em aprender. Aí distingue-se quem tem o mestre, quem tem o dom de mestre, quem tem o dom de doutor. É o desejo de aprender. Quem tem o dom de mestre ou doutor não se acomoda. Quem tem o dom de mestre ou doutor não consegue se dar por satisfeito, quer sempre aprender, única e exclusivamente aprender, buscar, reter conhecimento, transmitir conhecimento, propagar conhecimento, replicar conhecimento, multiplicar conhecimento. Quem tem o dom de mestre ou doutor quer que o seu conhecimento seja multiplicado, quer que o seu conhecimento seja espalhado, seja disseminado. É o prazer pessoal daquele que tem esse dom. Quem tem o dom de mestre nunca está satisfeito, quer sempre aprender mais, mas sabe que está aprendendo para a honra, para o louvor e para a glória de Deus. Porque aqui nós também precisamos fazer uma distinção. Precisamos fazer uma grande distinção aqui. Eu aprendo, eu me enriqueço culturalmente,
eu me enriqueço com a palavra de Deus, com o conhecimento sobre a palavra de Deus, com o intelecto, eu me enriqueço com o meu estudo, eu me enriqueço com o meu aprendizado, mas eu devo saber que, a despeito de eu ser um mestre ou ser um doutor, eu sou, antes de tudo, um servo. O doutor ou o mestre é um servo. O seu conhecimento, a sua instrução está a serviço da causa de Deus, está a serviço da igreja, está a serviço de outras pessoas. Aquele que é mestre, que é doutor, não deve vangloriar-se, não, deve humilhar-se, agradecer a Deus pela oportunidade de aprender, mas também ter como missão ajudar outras pessoas. O mestre deve ajudar, o mestre deve amparar, o mestre deve educar, o mestre deve aprimorar os seus conhecimentos para que o seu relacionamento com as pessoas também seja aprimorado. Deve aprimorar os seus conhecimentos para que o seu aspecto pessoal, cultural, social também seja enriquecedor para outras pessoas. As pessoas devem encontrar guarida no mestre. As pessoas devem encontrar no mestre o seu porto seguro. Elas devem aprender com o seu mestre através da sua didática, mas também devem aprender com o seu mestre, olha lá o exemplo de Jesus, com os seus atos. Olha lá o exemplo de Jesus, com a sua vida. Olha lá o exemplo de Jesus, com o seu cotidiano. Jesus, ele dava o exemplo, ele ensinava, ele educava, ele exemplificava e, acima de tudo, a sua vida era o grande exemplo. A vida do mestre, a vida do doutor deve ser o grande exemplo para aqueles a quem ele ensina. Deve ser a grande bagagem para aqueles que estão ao seu lado. E essa bagagem deve ser ofertada a todos aqueles que também quiserem aprender. Nós temos uma desvalorização no dom do ensino. Esse dom ele é minimizado em muitas igrejas. Muitos o colocam como algo desnecessário, secundário, terciário, último plano. Refutam ele, relutam em entender que o estudo das Sagradas Escrituras é primordial para o fortalecimento da Igreja de Cristo, para o crescimento da Igreja de Cristo, para o aperfeiçoamento da Igreja de Cristo. Lemos em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo, falando Deus, foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Teologia, teo, Deus. Logia, estudo, tratado. Teologia é conhecer a Deus. Quer coisa mais maravilhosa do que conhecer a Deus? Quer coisa mais magnífica do que conhecer as doutrinas de Deus? Quer coisa mais primordial, mais necessária do que entender o propósito de Deus, os desígnios de Deus? E nós só vamos entender o propósito de Deus, os desígnios de Deus, os planos de Deus traçados para o seu povo, estudando Ele. E como nós vamos estudá-lo? Através da Bíblia Sagrada, através das Escrituras. Nós vamos estudar e tentar compreender Deus com a ajuda sublime e definitiva do Espírito Santo, para que nós possamos entender o Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos, o Deus que nos ama, o Deus que nos escolheu. Teologia, estudo sobre Deus. Quem tem o chamado para ensinar, muitas vezes é taxado de tantas formas, que até entristece. Mas a tristeza
deve dar lugar à alegria ao saber que esse ensinamento não é para qualquer um. Essa capacitação vem da parte de Deus para que uma igreja seja inteligente, seja sadia, seja rica em sabedoria. Não devemos esnobar o dom de mestre, mas também o mestre não deve esnobar por causa do seu dom. O mestre não deve achar que é o maior de todos. Não, ele é o menor, ele é um servo. O seu conhecimento é para servir. O seu conhecimento, deixa eu usar aqui uma redundância, o seu conhecimento serve para servir. Quais são os requisitos para um bom mestre? Na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, a gente lê assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Primeiro requisito, apresentar-se a Deus. Uma vida irrepreensível na família, na igreja, na sociedade, no trabalho, nos estudos. Segundo requisito, que não se envergonha. Uma conduta coerente com a palavra de Deus. Faz com que a pessoa não tema acusações e falatórios infundados. Ninguém pode ter a ousadia de levantar o dedo e acusar, pois o servo ou serva de Deus está em perfeita ordem moral e espiritual. Mais um requisito, que maneje bem a palavra de Deus. Um ensinador, por certo, tem o salutar hábito de ler a Bíblia para estudá-la e reservar um momento para seu devocional diário. O devocional diário deve ser algo corriqueiro na vida de um ensinador. O jejum e a oração também fazem parte da vida de um exímio ensinador cristão. A Bíblia deve fazer parte do cotidiano diário de um mestre. Deve meditar o mestre diariamente nas sagradas letras, relembrar os textos lidos. Mais um requisito, livros cristãos. A leitura de bons livros cristãos devem também fazer parte da vida de um ensinador. Ele deve possuir uma biblioteca particular para armazenar seus livros. Essa biblioteca não precisa ter milhares de livros, mas um número razoável de obras sacras devem fazer parte de uma biblioteca particular de um ensinador cristão. Mais um requisito, deve também ter em mãos uma enciclopédia bíblica, comentário bíblico, Bíblia de estudo, concordância bíblica. E aqui nós estamos falando de uma forma mais pragmática da vida de um ensinador cristão. Voltando agora ao dom ministerial e o ensino secular. Vamos fazer um paralelo aqui. O dom ministerial de mestre nada tem a ver com o ensino secular. Não há obrigatoriedade daquele que tem esse dom que seja um erudito. Porém, os capacitados por Deus devem lançar mão de mecanismos da didática e do conhecimento extra-bíblico para seu aperfeiçoamento contínuo. Alguns requisitos interessantes a serem cumpridos: leitura de jornais, leitura de boas revistas de informação, domínio da língua portuguesa, estar bem informado sobre o cotidiano, estar bem informado do que acontece ao seu redor. Isso também são preceitos que devem ser obedecidos por um ensinador de cristão. O peso do ministério de mestre. Em Tiago, capítulo 3, versículo 1 diz assim: meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Esse texto deve ser levado em conta por todo aquele que deseja ser mestre. Muitos, felizmente, querem ensinar, ajudar a igreja, porém esquecem que seu julgamento será mais rígido do que todos os demais. A saúde espiritual da igreja. A saúde espiritual da igreja está nas mãos do mestre, nas mãos do doutor. Ele será o responsável por uma igreja sadia ou o culpado por uma igreja raquítica. Quando ele, ao invés de ensinar, deixar de fazê-lo, ele estará enfraquecendo a sua igreja.
Por isso é muito importante que o pastor, voltemos àquela primeira questão lá do início do vídeo, que o pastor, ele seja um ensinador, ele seja um educador, porque ele é dele que será cobrado o rebanho, é dele que será cobrado a saúde espiritual das ovelhas. Então, um mestre deve ser mais um título do pastor. Ele deve também, ratificando o que diz o pastor Marcus Tuller, o pastor deve ser um mestre também. Dedicação. O mestre deve ter, na medida do possível, dedicação exclusiva ao ensino. Nem sempre isso é possível. Nem sempre isso acontece. Na grande, na imensa, na esmagadora maioria das vezes, isso não acontece. Mas ele deve ter um tempo diário para o cultivo do seu ministério. Deve ter um cultivo diário das Sagradas Letras. Deve ter um cultivo diário de bons livros. Deve ter um cultivo diário de seu intelecto. Romanos 12, versículos 6 e 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, e aqui nós entramos agora, ensinar, haja dedicação ao ensino. Mestres ou doutores na Bíblia. Moisés foi o grande legislador de Israel. Esdras ensinou ao povo como ele deveria servir a Deus, como o povo deveria se portar. Na verdade, apresentou Deus ao povo e fez o povo reconhecer sua situação atual e apresentou-lhes um novo horizonte. Gamaliel foi o mestre de Paulo, quem o ensinou e preparou aquele que viria a ser o segundo maior personagem do Novo Testamento. Sim, Paulo é o segundo maior personagem do Novo Testamento. Primeiro, o nosso mestre dos mestres, Jesus. Agora eu gostaria de citar, e uma galeria muito pequena, porque dela fariam parte muitos outros mestres, muitos outros doutores, muitos outros ensinadores, mas uma pequena galeria com algumas amostras de mestres e doutores de todas as épocas. Frida Wingren, a esposa de Gunnar Wingren, um dos pioneiros da Assembleia de Deus, era extremamente dedicada ao estudo da Palavra de Deus. Gunnar Wingren também era um erudito, também ele tinha formação teológica. Emílio Conde, um dos maiores escritores da nossa igreja, um dos maiores jornalistas do Brasil, e ele era assembleano, inclusive ele trabalhando aqui no Mensageiro da Paz no Brasil, ele recebeu convites para trabalhar em outros órgãos de imprensa, mas ele não aceitou porque ele sabia que o seu dom ministerial de ensino e também o seu dom secular de jornalista, de intelectual, deveriam estar aprimorados e deveriam estar linkados, deveriam ser utilizados para a obra de Deus. E Emílio Conde continuou ali com seu propósito de ensinar, com seu propósito de estudar, com seu propósito de propagar o conhecimento através do jornal Mensageiro da Paz e também através dos periódicos, das publicações da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Inclusive, quando Emílio Conde faleceu, ele recebeu uma grande deferência pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro, porque ele era reconhecido também no mundo secular. Naquela época, os crentes evangélicos não eram tão notórios assim, mas Emílio Conde ele conseguiu essa grande notoriedade. Antônio Gilberto, o nosso Gamaliel, o maior teólogo que a Assembleia de Deus já teve, uma pessoa extremamente simples, mas extremamente intelectualizada também. Pastor Antônio Gilberto, para você ter uma ideia, ele trabalhou na NASA. Pastor Antônio Gilberto, ele tinha várias formações teológicas. Pastor Antônio Gilberto é o grande referencial de estudo, é o grande referencial de ensino da nossa igreja. Já está em saudosa memória. Leandro Quadros,
pastor Leandro Quadros, professor Leandro Quadros, ele também é um grande estudioso da palavra de Deus e conta uma história que certa vez o seu pai, quando o Leandro era criança, foi procurá-lo, não conseguia achar em lugar nenhum, estava lá Leandro Quadros estudando a Bíblia, ele ficava horas e horas estudando a Bíblia, enquanto outras crianças brincavam, ele dedicava seu estudo à Bíblia, era o prazer dele. E hoje o pastor Leandro Quadros, ele é um dos grandes referenciais de ensino das Sagradas Escrituras em nossos tempos. Nós temos aqui também o Papa Bento XVI, que foi um dos maiores teólogos, se não o maior teólogo que a Igreja Católica já teve. Ele renunciou ao papado, mas ele fez um trabalho de excelência e os teólogos católicos são extremamente ricos na parte de historicidade. Então estes são apenas alguns grandes teólogos de nosso tempo que servem como exemplo para que a gente possa também nos aplicar às Sagradas Letras, nos aplicar ao ensino da Palavra de Deus. Para encerrar, eu quero concluir aqui dizendo que o ensinador ele deve ser um referencial. E trazendo agora para a nossa EBD, para a Escola Bíblica Dominical, a igreja deve ter o professor da EBD, da Escola Bíblica Dominical, do obreiro local, um referencial na área de ensino. A igreja poderá não ter um grande corpo de obreiros, mas deverá ter no mínimo, dentre seus obreiros, um ensinador. É imprescindível que tenha alguém para ensinar a igreja, que tenha alguém para ensinar o povo. De novo, voltando de novo à questão do pastor, e que essa pessoa, preferencialmente o ensinador, seja o pastor da igreja. A importância do conhecimento para a igreja local. Agora eu quero citar para deixar esta afirmação com um peso muito grande, a importância do conhecimento para a igreja local. Eu quero citar o reverendo Augustus Nicodemos, que é outro mestre também, que também merece destaque, também poderia estar na nossa galeria dos doutores. Nós colocamos ele com toda certeza nessa galeria também, porque é um dos grandes ensinadores. É claro que, irmãos, amigos, queridos, nós citamos aqui Augusto Nicodemos, que é presbiteriano, citamos Leandro Quadros, que é adventista, citamos Papa Bento XVI, que é católico. Nós citamos enquanto teólogos que devem ser sim admirados, devem ser sim reconhecidos. E muitas vezes a teologia que eles pregam, que eles professam, é diferente da nossa. Mas o que nós fizemos? Aquilo que nos serve, nós guardamos. Aquilo que não nos serve, nós deixamos de lado. Respeitamos categoricamente, absolutamente toda e qualquer denominação religiosa, instituição religiosa, aqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que propagam a palavra de Deus, embora muitas vezes difiram do nosso entendimento, mas nós temos que ter o respeito para com todos. Este também é o papel do ensinador. Este também é um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser traçado pelo ensinador, um respeito a todas as ideologias, o respeito a todas as formas de pensamento. Claro que nós temos a nossa convicção, claro que nós não abrimos mão dela, mas nós respeitamos a todos. Isso é importante e é inegociável. Augusto Nicodemos disse assim: nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos de Bíblia. Nunca houve tantos animadores de auditório e tão poucos pregadores da palavra de Deus. Trazendo agora para nosso arraial, pentecostais. Devemos ter o culto pentecostal e não abrimos mão dele. O batismo com o Espírito Santo, o falar em língua como evidência do Espírito Santo, para nós é inegociável.
sentir o Espírito Santo, falar em línguas, para nós é sublime. Mas nós jamais devemos abrir mão do conhecimento. Jamais devemos abrir mão do aperfeiçoamento. Jamais devemos abrir mão do estar ligados com a Palavra de Deus, intimamente ligados com a aprendizagem da Palavra de Deus, porque aí sim nós seremos crentes verdadeiramente sadios, verdadeiramente espiritualizados, verdadeiramente capacitados para a propagação do reino de Deus. Muito obrigado a você que esteve conosco, foi uma grande honra ter a sua companhia, foi um grande prazer ter você aqui. Muito obrigado a você que já é inscrito no canal, você que está chegando agora, inscreva-se, você que está chegando agora, comente, você que está chegando agora, deixe um like no vídeo, você que está chegando agora, assine a nossa lista de transmissão, é o nosso primeiro comentário ali, o comentário que está fixo ali na nossa página ali, você vai ver que ali tem a lista de transmissão. Coloque o nosso telefone na sua agenda, coloque o seu nome, de onde você é, o seu WhatsApp, para que semanalmente nós estejamos informando a você sobre o nosso vídeo quando ele for publicado, para que você tenha também todas as informações aqui do canal Ensino em Palestra, e nós queremos ajudar você, nós queremos fazer parte da sua vida, nós queremos fazer parte do seu ministério, nós queremos agregar valor ao seu ministério com todo carinho, com todo respeito, com toda a humildade, tudo para a honra, para o louvor e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.